Aleluia, Jesus. O nosso Deus é poderoso. Aqui a pastora Ana, minha esposa, estava falando dos sinais. Eu estava vendo hoje na rede social, lá na China, choveu verme. Vejam só, amigos. Choveu verme. E tem tubarão atacando do nada nas praias. As praias estão se recolhendo. Então os sinais estão aparecendo. E se nós não nos apegarmos a Jesus, se nós não reconhecermos Jesus, porque não tem outro caminho. Às vezes a pessoa aqui fora, as pessoas do mundo falam que todos os caminhos levam a Deus, mas é mentira do diabo isso. Só tem um caminho. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que reconhecer Jesus. Nós temos que reconhecer Ele como único e suficiente Salvador, porque só Ele pode levar você para o céu. Só Ele pode te abençoar. Nenhum outro. Às vezes você tem uma bênção ali no seu trabalho, às vezes você tem algo, é muito importante, mas para chegar no céu, não vai ter aquele jeitinho brasileiro. Porque aqui no Brasil tem jeitinho para tudo. Tem jeitinho para tudo. Aí uma pessoa vai ali, molha a mão do guarda, coloca a carta com dinheiro na mão, o guarda não multar. Faz um negócio assim para escapar de uma coisa. Corta uma coisa para escapar de outra, mas no dia do juízo, meu rei, no dia do juízo não vai ter isso. Eu creio, Senhor. No dia do juízo você vai estar frente a frente com Jesus. Deus Santo. E Jesus, ele fala: eu conheço as suas obras. Jesus conhece. Jesus conhece a obra de cada um. Jesus conhece, aqui como a pastora Maria já estava falando, Jesus, ele conhece o coração de cada um. Só Ele conhece o seu coração. Só Ele sabe o que você está pensando neste momento. Eu não posso dizer: está pensando assim. Às vezes o olhar engana. Deus. Às vezes o coração é enganoso. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos achegamos a Ele e nos rendemos a Ele, Ele abençoa a nossa vida. Ele derrama de bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Amém? Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, em Salmos 142. Santo é o Senhor. Salmos 142. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Salmos 142. Deus, ele tem um recado para a sua vida. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus tem um recado para você. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus eterno. 142. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, veja só: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então aqui, irmãos, essa oração, ela serve para nós hoje. Ela serve para mim, ela serve para você. Livra-me dos meus perseguidores. Quem é o perseguidor do ser humano, irmãos? É o diabo. É o inimigo. O inimigo, ele persegue você porque ele
quer uma coisa de você. Ele quer que você fique frustrado, que você fique chateado, que você fique triste, que você fique preso em cadeias. Ele quer prender você em algo. Ele quer prender o ser humano e não deixar o ser humano à vontade. Ele quer comandar a vida do ser humano. Porque ele chegou lá no Éden e ele conseguiu fazer isso, e desde aquele tempo ele tem feito isso. Mas eu tenho uma nova para vocês, uma boa nova. Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele nos livrou, e hoje é um dia especial. Hoje é um dia de Santa Ceia para nós lembrarmos disso. Que o sangue que foi vertido na cruz foi para libertar você dessas amarras, você desta cadeia, para que você seja livre. Diga graças a Deus. Diga eu creio. Aleluia. No verso 7 diz assim: tira a minha alma da prisão. Veja só, a alma da prisão. Tem pessoas que estão presas. Às vezes a pessoa está bem fisicamente, mas a alma dela está presa. A alma dela lá nos Estados Unidos teve uma pesquisa que muita gente que é muito rico, irmãos, eles tiram a própria vida. E são pessoas que têm condições. Mas por quê? Porque a alma dessa pessoa está presa. Não tem uma diferença de uma alma de uma pessoa rica e uma alma de uma pessoa que não tem condição, uma pessoa pobre. É a mesma coisa, elas estão presas em cadeias. E para você se livrar dessa prisão, dessas amarras, tem que fazer o quê? Você tem que buscar Jesus. Você tem que buscar a direção, a palavra, a libertação. E como que você faz isso? É orando, é jejuando, é meditando, e daí depois você vem de novo, você ora, você medita, você jejua, daí você vem de novo e faz novamente, vai perseguindo isso. Você começa a fazer, começa aos poucos, e Deus vai dando a direção. Deus vai mostrando, Deus ele vai acendendo a chama, porque todo ser humano, irmão, nasceu para adorar a Deus. Mas aí a Bíblia ela fala que vai chegando o tempo final, a fé de muitos se esfriará. Mas a Bíblia também fala que o pavio que fumega, ele não pode se apagar. Ele não pode se apagar. E como que nós podemos acender esse pavio? É com o sopro do Espírito Santo. Quando você começa a buscar Deus, quando você começa a buscar a presença de Deus, você começa a sentir aquela quentura, você começa a sentir aquela palpitação no seu coração. Aí você começa a ver que Deus está falando com você. Ah, como que eu sei, pastor, que Deus está falando comigo? Quando você sente no seu coração. Aí você diz graças a Deus. Aí você diz sim, Senhor. Oh, amém, glória a Deus. E Deus ele vai trabalhando na sua alma. Deus ele vai libertando a sua alma daquelas amarras, daquela cadeia que o diabo tem colocado. Aleluia, Jesus. Porque quando você está preso por essa cadeia, você perde a liberdade. Você perde a liberdade de ir e de vir. Você perde a liberdade de pensar. Muitas vezes você não pensa mais em orar. Você não pensa em buscar a presença de Deus, porque você não está percebendo, mas o diabo está colocando uma armadilha. A Bíblia fala dele como um passarinheiro. E eu costumo falar que ele é igual a um pescador profissional. O pescador profissional, irmãos, eu tenho um cunhado que ele é pescador profissional. Ele sabe, cada rio que ele vai, ele sabe a isca que leva. Ele sabe na onde pescar. E o inimigo é dessa forma. Ele sabe ali uma maneira de jogar uma isca. E se você estiver longe de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor, vai cair. Infelizmente, a pessoa cai, porque nós não podemos nos apartar do Senhor. Nós temos que estar do lado dele. Nós temos que estar caminhando juntamente com ele, para que ele nos defenda. Porque a luta não é nossa, irmãos. A Bíblia fala que a luta é de Jesus.
Então, se nós buscarmos Ele, Ele vai nos dar vitória. Por enquanto está assim. Ele é o nosso advogado. Ah, mas eu fiz errado, pastor. Peça perdão. Glória a Deus. Peça perdão, porque Ele é seu advogado. Ele vai perdoar você. Glória a Deus. Ah, eu fiz isso. Peça perdão para Deus. Aleluia. É o momento de nós pedirmos perdão para Ele. Eu errei, peça perdão. Errei com o pastor Pedro, perdão. Errei com a pastora, errei com o irmão, perdão. Então é necessário nós estarmos com isso na nossa mente. Nós temos que pedir para Deus livrar nossa mente das cadeias do inimigo. Porque o inimigo é astuto. Ele é astuto, ele enganou o homem lá no paraíso. E hoje ele tem feito isso. Porque se afastou um pouco de Deus. E aí quando se afasta de Deus, ele trabalha. Aí depois ele trabalhou na vida de Abel e Caim. Ele trabalhou na vida e ele tinha falado para Caim que o pecado está na porta. O pecado está perto, tenha cuidado, porque a decisão é sua. Então Deus ele fala, irmãos. Deus ele fala. Não tem pecado que nós não podemos suportar. Nós podemos suportar todos os pecados, porque Jesus ele veio nesta terra, ele não veio como Deus. Ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele tinha, a Bíblia fala que ele tinha as mesmas paixões do que nós. E ele foi tentado da mesma maneira. Ele foi levado lá no deserto lá para ser tentado pelo diabo. E não foi o diabo que levou ele lá não, irmão. Sabe quem foi que levou? É o Espírito Santo de Deus. Levou ele lá para ser tentado. Por quê? O Espírito Santo, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós vamos vencer quando nós nos aproximamos de Deus. E ele sabia que Jesus ia vencer. E o inimigo ele tenta de várias formas e de várias maneiras. De várias formas e de várias... Eu estava lendo hoje uma passagem que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam uma ordem de adorar um Deus que foi levantado. Eles tiveram uma ordem que eles tinham que se prostrar diante daquele Deus. Mas eles, irmãos, eles conheciam a Escritura. Naquela época era papiro, eles conheciam a palavra de Deus. Eles liam a palavra de Deus. E eles sabiam que eles não podiam adorar outro Deus, a não ser o Deus único, o Deus verdadeiro. E eles começaram a dizer não, um para o outro, não, nós não vamos adorar. E aí o rei falou, quando tocar a buzina, quando tocar a trombeta, quando tocar a bateria, quando tocar toda sorte de música, todos vão se ajoelhar, e aquele que não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Veja só, irmãos, que prova. Que prova. E muitas das vezes a pessoa, ela é provada e ela cai por coisinha mínima. Por coisa mínima. E aqueles homens não, eles ficaram firmes na fé. Mas teve pessoas lá que eram da mesma fé que eles que caíram. É verdade. Teve pessoa lá que se dobrou. É Jesus. Então por isso que nós temos que ser um povo diferente. Você tem que ser uma pessoa diferente na presença de Deus. Você tem que ser aquela pessoa que chama a atenção do Pai, que chama a atenção de Deus para você. E como que você pode fazer isso, irmão? Como que eu posso fazer isso, pastor? Diga, como que eu posso fazer isso, pastor? É buscando, é orando, é meditando na palavra de dia e de noite. Todos os dias você tem que buscar. Para que Deus ele possa, como nós ouvimos aqui hoje, Deus ele inclina para nos olharmos. Veja que maravilha. Ele inclina para olhar você. Ele vê
a irmã Ana ali está fazendo isso. Ele vê os irmãos. É verdade, Senhor. Ele vê a cada um. É, E Ele conhece o pensamento, Ele conhece o coração de cada um. É verdade. E Ele está vendo e Ele está torcendo, irmãos, para que você não caia no laço. Ele fica ali torcendo, mas Ele não pode fazer nada. Ele não pode chegar e impedir. Por que que Ele não pode chegar e impedir? Fale assim: por que que Ele não pode chegar e impedir? Por que Ele não pode chegar e impedir? Porque Ele deu livre arbítrio para você. Você tem a sua vontade própria. Cada um, veja como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom e a misericórdia dura para Sempre. Deus é muito bom. Ele deu o livre arbítrio para você escolher. Eis que coloco diante de ti a bênção e a mal. E Ele fala para você escolher a bênção. Ele fala para você escolher a bênção. Quando nós escolhemos a bênção, nós somos abençoados. Mas quando nós caímos, nós somos amaldiçoados. Então nós temos que fugir. A Bíblia fala para mim, fala para você: fuja da aparência do mal. Então fuja, irmãos. Quando você vê o mal aqui, saia para cá. É verdade. Dá para, não, eu sou crente, eu vou enfrentar. Não, não vai, irmãos. É verdade. Não vai. Eu conheci um obreiro que era amigo meu. Ele falou: eu vou pregar lá no mercado. Vou lá no mercado pregar para as prostitutas. E nem pediu ordem para o pastor. Foi lá com tudo, achando que era o tal. Não deu 2 tempos, irmão, ele caiu com a prostituta. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. O inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Então nós temos que ter a direção de Deus. Nós temos que ter a ordenança de Deus na nossa vida. A ordem de Deus. O povo de Israel, irmãos, quando eles entraram na terra prometida, eles foram lutar contra uma cidadezinha pequena, que se chamava Ai. Eles foram lutar contra aquela cidade, e Josué, como era líder, era um homem de Deus. A cidade é pequena, pouca gente, então não precisa nem pedir, vai lá, 3.000 homens e nós vamos ganhar essa guerra. E eles foram lá, eles ganharam a guerra, irmãos? Não. Eles perderam. É Deus. Eles perderam a guerra, saíram correndo de lá da cidade. E aí eles não entenderam por quê. Por quê? Aí Deus falou, quando Josué foi conversar com Deus, ele falou: é porque existe pecado no meio do povo. É Jesus. E aí Deus contou para ele o que tinha acontecido. Então é dessa forma, irmãos, nós temos que conversar com Deus. Tudo que nós formos fazer, converse com Deus. Fale com Deus. Tem um momentinho ali. Eu às vezes até brinco com meu filho aqui, Arthur. Ele ajoelha e já levanta. Orou, mas orou. Ele falou com Deus. Então, e tem pessoas que nem isso faz. Então nós temos que fazer. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar. Aqui como Davi, ele pedia para Deus: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Veja só, irmãos, ele estava triste. Ele pedia para Deus atender o clamor dele. Atenda o meu clamor, Senhor. Eu não sei, essa semana aqui foi difícil. Lá no meu trabalho tem algo que parece que está amarrado. Lá no meu trabalho parece que tem algo que está muito difícil. Senhor, atenda o meu clamor, entra lá junto comigo. Quando sair de manhã, Senhor, vá na frente, toma conta do meu trabalho, toma conta da minha vida, Senhor Deus, porque eu estou ficando abatido. Então ele não tinha vergonha de falar com Deus. Ele chegava e abria o coração. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Livra-me dos meus perseguidores.
porque são mais fortes do que eu. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que ele não tinha força. E veja só, ele era um rei. Ele reconhecia que ele não tinha força, mas Deus era a força dele. Glória a Deus. Então Deus é a nossa força. É Ele quem vai nos defender. É Ele quem vai nos livrar. É Ele quem vai fazer com que nós sejamos abençoados. É Deus. Não é o agiota, não é o dono do banco, não é o advogado, não, é Deus. Peça a direção para Deus. Peça, coloca tudo nas mãos do Senhor e você vai ver como Deus ele vai agir. E os seus perseguidores vão cair por terra em nome de Jesus. Diga, eu creio. Eu creio. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então é dessa forma, irmãos, nós temos que buscar o Senhor. É, É dessa forma que nós temos que pedir a direção para Ele, para que Ele quebre todas as cadeias. Agora eu gostaria que você se colocasse em pé na presença de Deus. Eu vou fazer uma oração para quebrar as cadeias. Aquela cadeia que está prendendo você, você vai apresentar ela para Deus. Esquece a pessoa que está do seu lado. Esquece que imagine que você esteja só você e Jesus aqui, e você vai apresentar a sua razão para Ele. A Bíblia manda nós entrarmos nos átrios do Senhor e apresentar a nossa razão. Apresente para Deus e você vai ver mudar. Tudo vai mudar, irmãos. Tudo vai mudar. Não sei qual é o que você está precisando, do que você, qual é o desejo do seu coração, mas Deus ele sabe, e Deus ele já está inclinado, e Ele quer ouvir você, meu irmão. Ele quer ouvir você, meu irmão. Feche os seus olhos e comece a falar com o Mestre, em nome de Jesus. Comece a dizer para Ele que isso que está te afligindo vai ter que cair por terra nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, este mal, Senhor Deus, que está assolando, ó Pai, oh meu Deus, os perseguidores que são fortes, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, a Bíblia fala, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor é um Deus que destrói cadeias, oh Pai querido, como naquela noite, Senhor Deus, os discípulos estavam orando, Paulo estava ali naquela cadeia, e ali houve um tremor, ó Pai querido, houve um tremor e as cadeias caíram, as portas das prisões se abriram, oh vai abrindo agora, Senhor Deus, vai abrindo agora, Pai querido, a porta desta prisão, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, que caia por terra todo o mal que esta pessoa está afrontando, oh Pai, ouça, Senhor Deus, a oração dela, ouça a oração dele, ouça a oração deste jovem, desta mulher, desta menina, oh Espírito Santo, e venha tocando, Senhor, e venha manifestando a tua glória, ó Pai, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, oh Pai, ouça, Senhor Deus, ouça o nosso clamor, como o Senhor ouviu o clamor do irmão Davi, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido, oh aleluia, diga isso para Deus, e Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com provisão e vai quebrar todo o mal no nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Vai quebrando, Senhor Deus, toda a cadeia. Vai quebrando, Senhor Deus, todo o mal. Oh, aquele mal que está lá no trabalho, em nome de Jesus, seja quebrado. Aquele mal que está no lar, em nome de Jesus, seja quebrado este mal que está no lar. Oh, Espírito
Espírito Santo, vai quebrando, meu Deus, vai quebrando, ó Pai querido. Se entrou o mal por uma porta, por 7 caminhos ele vai ter que sair da casa desta pessoa, do lar dela. Oh, aleluia, Jesus. Vai arrancando toda ação do mal, toda ação do inimigo, toda ação do diabo, em o nome do Senhor Jesus. Eu uno a minha fé com a fé da igreja neste momento, e nós mandamos o mal embora, nós mandamos todo o mal embora, em o nome do Senhor Jesus. Sai da casa desta pessoa, sai do lar desta pessoa, sai dos pensamentos desta pessoa, sai do caminho dela, sai do caminho deste homem, sai do caminho desta mulher, em o nome do Senhor Jesus. Como ministro da palavra de Deus, eu ordeno, diabo, pegue agora toda a sua tranqueira, todas as suas cadeias, e sai para nunca mais voltar. Levante a sua mão para o céu e diga: obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor me abençoou. Glória a Deus, aleluia. De honra, de glória, de louvor e de adoração. Deus, Ele é maravilhoso. Ele quebra cadeias e Ele nos abençoa de uma forma tremenda, amém? Aleluia. Você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem morreu por mim e morreu por você. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. 1 Coríntios 11. Aleluia, o verso é 23. Glória a Deus. Deus, Ele fala ao nosso coração, amém? Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, veja só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Aleluia. Então, irmãos, aqui Deus ele dá uma direção para nós participar. Examine-se o homem a si mesmo.
Examine-se o homem a si mesmo. Glória a Deus. Então é o momento de você se examinar, Glória a Deus. para que você possa participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus Santo. É o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos louvar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 301, dá. Glória a Deus. Depois vamos estar participando. Glória a